sobre a mesa. O leite é uma das principais e mais nutritivas bebidas. Além de proteger os ossos, o leite ajuda a manter o seu coração e o cérebro trabalhando direitinho. Quando tomamos leite, recarregamos o nosso estoque de 20 vitaminas essenciais ao corpo, que participam de várias etapas do metabolismo. A vitamina A, por exemplo, é essencial para a pele e os cabelos. As vitaminas B1 e B2 fornecem energia ao organismo. E a vitamina D, que entra no nosso corpo quando tomamos sol, fortalece os ossos e aumenta a imunidade. Para saber se o leite é tão importante na fase adulta quanto na fase infantil e outras curiosidades, vamos conversar agora com a nutricionista da empresa Cook Tecnologia e Marketing, Juliana Toledo. Juliana, o leite de fato é tão importante na fase adulta quanto é na fase infantil? Bem, na fase infantil ele tem uma importância diferenciada porque a criança, estando em fase de crescimento, ela vai organizar seus estoques de cálcio, de proteína, que são nutrientes importantes para o crescimento. Mas na fase adulta, esses nutrientes também são importantes para a manutenção e renovação dos estoques. A questão é a quantidade. A questão é a quantidade e o modo como ele é consumido, porque o leite ele tem cálcio, por exemplo, que ele pode não ser tão bem aproveitado dependendo do alimento que você coloca junto. Quando a gente coloca, por exemplo, café, chocolate no leite, isso reduz a absorção do cálcio. Então teria que tomar o leite puro? Puro, com frutas, os derivados também, iogurtes, queijos, todos eles têm um aproveitamento muito bom do cálcio. E tanto no adulto quanto na criança, o cálcio, a proteína e as vitaminas que vocês citaram são todos importantes. Agora, Juliana, a gente escuta muitos médicos aí aconselharem substituir o leite integral pelo leite desnatado. Essa diferença entre os leites também tem a ver com os nutrientes contidos nele ou pode substituir tranquilamente? Bem, essa substituição faz com que a ingestão de gorduras do leite seja reduzida, que é a principal preocupação quando é feita essa recomendação, porque as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo. Então, a gordura do leite, ela é um tipo de gordura que aumenta a chance de problemas cardiovasculares e a ideia é reduzir esse fator de risco. E quando é reduzido a gordura, os outros nutrientes eles permanecem da mesma forma. Inclusive, o leite desnatado ele tem até uma concentração um pouquinho maior de cálcio do que o leite integral, pela questão proporcional. Reduz a gordura, mas os outros nutrientes permanecem. Ah, muito bom saber. Tem gente que não gosta muito do leite desnatado, que fica parecendo muito aguado. Justamente porque a gordura dá consistência, dá mais sabor. O leite desnatado ele é um pouco mais fluido e não tem um sabor tão pronunciado quanto o leite integral. Isso é verdade. É uma questão de hábito. A pessoa vai incorporando o hábito, vai aprendendo a lidar com novos sabores e aí quando ela vê já está acostumada. É verdade. E com relação à quantidade aproximadamente de leite que nós devemos tomar por dia? Bom, para um adulto, pegar o adulto, que é uma referência boa para a gente trabalhar, em torno de 3 copos por dia. Mas isso quando a gente pensa em recomendação de cálcio, porque não dá para você bater o martelo em quantidades sem analisar cada pessoa, cada situação e inclusive os outros alimentos que são consumidos ao longo do dia. Sem falar também dos derivados, né? O queijo, o requeijão. Tem os derivados, tem outros alimentos que também são fontes de cálcio, vegetais verde escuro principalmente. Então, assim como todos os outros alimentos, o leite não é insubstituível. A quantidade a ser ingerida vai depender de todos os outros alimentos e de especificidades, como o peso da pessoa, atividade física que ela faz, necessidade de calorias. Mas uma média boa para um adulto seria em torno de 3 porções por dia, que seriam 3 copos de 200 ml, ou os derivados. E dessa quantidade aí, como você mesmo disse, que é bastante rico em cálcio, ajuda também a combater a osteoporose, né, que é uma doença que afeta principalmente as mulheres acima de 50 anos, que tem essa fragilidade dos ossos, né? Isso. Quando a gente fala de osteoporose, é importante enfatizar a fase de crescimento. A criança e o adolescente, que é nessa fase que é feito o estoque de cálcio no corpo da pessoa. Então, o aproveitamento do cálcio ele é melhor na criança e no adolescente.
Quando você pega uma pessoa que já tem osteoporose, ela não vai conseguir fazer uma reposição tão eficaz quanto uma criança que já cresceu ingerindo as doses adequadas. E o cálcio, ele ajuda também em outras questões, contração muscular, a questão do movimento cardíaco, prática de exercícios. E as últimas pesquisas têm apontado muito o cálcio como um fator positivo no emagrecimento. Pessoas que fazem dietas pobres em cálcio, elas tiveram nessas pesquisas uma dificuldade maior de emagrecer em relação às que tiveram ingestão adequada, mostrando que o cálcio também é um fator importante no emagrecimento. Olha só que interessante, essa eu não sabia não, Juliana. Vou tomar mais leite depois dessa. E para aquelas pessoas que não gostam de leite, quais são as opções que você sugere para substituir? Bom, os derivados, porque normalmente quem não gosta de leite gosta de um requeijão, queijo, iogurtes em geral. Tem também outras fontes de proteínas, né? Porque o leite é fonte de proteína, então tem as outras proteínas animais, as carnes magras, ovo, os grãos, cereais, leguminosas também têm um pouco de proteína não tão boas quanto o leite, mas que também são significativas. E em relação ao cálcio, principalmente vegetais verdes escuros e algumas sementes, como o gergelim. Quando você diz queijo, tem alguma preferência ou pode comer qualquer queijo? Quanto mais magro, pela questão das doenças cardiovasculares, que estão muito acontecendo em grande quantidade, quanto mais magro, melhor. Então, tem aquela lenda de que queijo branco é queijo magro, não é bem assim. Porque se você pega um queijo branco fresco, quando ele fica curado, ele fica amarelinho também. Então, essa coisa da cor não dá para identificar muito bem. A ideia é pegar um queijo e aí ter as opções Minas, que são light, Minas zeros, industrializados, né? Queijo cottage, que é bem magro também. Queijo tofu, que é o queijo de soja, e até o requeijão light, que ele tem uma porcentagem de gordura extremamente inferior a uma margarina, por exemplo. Tem a ricota também, né? A ricota também, inclusive a ricota, ela tem um pouco menos de sódio que os demais, que para quem tem também essas complicações cardíacas, hipertensão, também é algo positivo. E para aqueles que são intolerantes à lactose, como é que eles podem aproveitar os benefícios do leite? Bem, a intolerância à lactose, ela pode ser leve ou até muito severa. Para quem tem intolerância leve, ele pode ingerir o leite com baixo teor de lactose, disponível no mercado, ou os derivados de leite, porque o iogurte, o requeijão, o queijo, eles não têm lactose como leite. A lactose já foi fermentada, tanto é que nem eles não são doces, eles são diferentes, eles já não têm tanta lactose, só alguns traços. Agora, se a intolerância for severa, normalmente são pessoas que não toleram nem os derivados. Aí teria que ir para um queijo de soja, outras opções. Coincidentemente, Juliana, eu estava conversando ontem com uma amiga minha e ela sugeriu o seguinte: evitar tomar leite à noite, justamente também por esse processo de emagrecimento. Ela falou de uma forma que tem que realmente reavaliar isso ou não? Não, isso aí não depende, como eu falei, assim, do que a pessoa consome ao longo do dia, da atividade física. Não existe essa contraindicação sobre tomar leite à noite, não. Pelo contrário, assim, tem até aquela coisa que a vovó falava, tomar um leitinho quentinho para dormir, porque tem um aminoácido no leite que ele estimula o sono, que é o triptofano. Então, tem algumas pessoas que até tomam e se sentem melhor ao dormir. Isso é bem individual. Se a pessoa, por exemplo, tem uma intolerância, ela vai ter disfunção gastrointestinal, que a intolerância à lactose, ela dá gases, diarreia, ela já não vai poder de qualquer jeito. Tem outras pessoas que já não são acostumadas, que acham que a digestão não cai muito bem, porque vai dormir logo em seguida. Então, existe uma questão muito individual com o leite. Não existe essa regra, não pode tomar antes de dormir ou tem que tomar. Tem pessoas que se sentem bem, tem pessoas que nem tanto. É claro que quem tiver qualquer dúvida, né, buscar um profissional, um nutricionista, para também fazer um projeto de alimentação. A gente sabe que as substituições são muito difíceis de serem feitas, né? Mas às vezes são necessárias justamente para prevenir algumas doenças, né, Juliana? Isso. Eu costumo brincar com as pessoas, elas falam, eu vou no nutricionista e ele vai mudar o que eu como. Falo, se não precisasse mudar nada, você estaria satisfeito. Então, a ideia eu vou lá para ele me passar alternativas que sejam viáveis, que sejam compatíveis com o que eu preciso, porque se está me incomodando, tem alguma coisa que eu preciso mudar. Com certeza. Então, o nutricionista ele pode analisar essas variáveis que eu te falei sobre a questão individual, para que a pessoa se sinta bem, se sinta satisfeita, sem ter que fazer esse esforço de ingerir o que não gosta ou o que não quer.
Acabou então de conversar conosco a nutricionista da empresa Cookie Tecnologia e Marketing, Juliana Toledo. Juliana, muito obrigada pela sua entrevista.